assim também, pela obediência de um Jesus, muitos serão constituídos justos. Amém, queridos? Essa palavra aqui é uma palavra maravilhosa. É uma palavra onde nós podemos nos debruçar nela e ver que há esperança para nós. E ver o amor, a misericórdia de Deus, que é muito grande. Quando eu li essa palavra aqui, eu observei o quão grande é o amor para conosco. Todos nós sabemos que Adão pecou. E por causa da desobediência de um só homem, por causa da desobediência de Adão, todos os seres humanos da face da terra foram constituídos pecadores. Foram constituídos falhos, pecadores, e agora estão todos debaixo de uma condenação, porque transgrediu a lei, a palavra, a ordem de Deus. Mas me consola quando, no mesmo verso 18, vai dizer que assim também, por um só ato de justiça, pela obediência de um só homem, todos serão constituídos justos. Muitos serão constituídos justos. Aleluia. Glória a Deus. Isso é um motivo para a gente glorificar. É um motivo para a gente sair gritando pela rua: Deus, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque eu estava caminhando por um caminho que iria me levar à condenação. Mas o teu amor, a tua misericórdia, enviando o seu Filho Jesus, agora eu tenho esperança. Obrigado, Senhor. Isso é motivo. Nós não precisamos de bênção. Não precisamos ficar preocupados com bênção, porque a bênção maior o Senhor já nos deu. A bênção maior o Senhor já nos deu. Vocês conhecem a palavra imputação? Conhecem a palavra imputação? Não é amputação. Amputação é você remover um membro do corpo. Mas a palavra imputação, sabia o que significa? Acreditar na conta de alguém. Colocar na conta de alguém. É como se você transferir um valor para uma pessoa. Você transfere, você está acreditando na conta de uma pessoa. E agora aquilo que você acreditou pertence agora àquela pessoa. Isso que é imputação. Como é que um homem pecador como eu, como evangelista aqui, como vocês que estão aí nos assistindo nesse momento, como é que um pecador ele pode ser justificado? Eu vou trazer aqui nessa noite o processo. Como é que acontece isso? Como é que acontece isso? Você, depois de ter feito o que quis fazer, no tempo da ignorância, no tempo onde você não conhecia a verdade de Deus, você fez tanta coisa de ruim, tanta coisa que, se você for trazer para as claras, vai te deixar com uma vergonha enorme. Como é que pode, depois de tantas coisas, hoje você ser considerado justo, você ser considerada justa? Como é que pode uma coisa dessa? Eu vou te explicar aqui nessa noite. E você vai ver. Você vai ver o quão grande amor tem o Senhor por nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, você pode até tentar pensar, imaginar, mas você não consegue. A Bíblia nem diz assim, Deus amou o mundo nessa medida, não. Vai dizer assim, de tal maneira. Tem horas que eu não entendo. Tem horas que eu pergunto a Deus, Deus, o que foi que o Senhor viu em mim? Eu andava fazendo tudo que te desagradava. Fazia tudo que entristecia o teu coração. Fazia tudo que machucava o coração do Senhor. Mas o Senhor não levou em conta os meus pecados.
olhou para mim e disse, eu te quero. Olhou para você e disse, é você mesmo. Olhou para você e disse, ninguém te dá nada, mas eu dou. Como pode um negócio desse? Irmãos, quando eu leio essa palavra, eu fico até emocionado. Emocionado pelo amor de Deus. Eu quero trazer aqui nessa noite. Como é que uma pessoa ela é justificada diante de Deus? Vamos lá? Como eu disse, imputação. Você vai acreditar na conta de alguém. Jesus naquela cruz. Pedro vai dizer. O apóstolo Pedro vai dizer. Em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas feridas de Jesus naquela cruz, você foi sarado. Aleluia. Querido, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é ouro. Aleluia. Nós temos que pular de alegria por causa disso. Eu e você iríamos ser condenados. Talvez você não esteja entendendo ainda. Eu e você iríamos ser condenados sem direito à resposta, sem direito a questionar, sem direito a ser ouvido. Iríamos diretamente para a condenação do inferno, mas Jesus morreu na cruz. Jesus morreu por mim e por você. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas por isso. E isso é a nossa esperança. A imputação acontece aqui, quando Pedro vai dizer, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo. Olha, ele mesmo, Deus, Jesus, imputou o nosso pecado em Jesus, creditou na conta de Jesus, atribuiu os nossos pecados a Jesus. Agora, os nossos pecados passam a ser de quem? De Jesus. Glória a Deus. Isso é forte. Isso aqui é forte. Me perdoe, talvez eu não seja um pregador que fala uma palavra assim, uma atrás da outra, e não para, e não dá pausa. Mas a minha identidade é essa. Mas eu tenho certeza que essa palavra é forte. Aleluias. Glória a Deus. Deus imputou os nossos pecados em Jesus. Lembra que eu expliquei aqui o que é imputação? Deus imputa os nossos pecados nele. O assassino, a prostituta, o mentiroso. Jesus levou todos esses pecados. Lembra? Lembra de quando você vivia adulterando? Lembra de quando você vivia se prostituindo? Lembra de quando você vivia mentindo? Lembra de quando você vivia roubando? Falo isso porque não somente a igreja, o MAP Caípe de Baixo está assistindo, ou depois irá assistir, mas todo o Brasil e talvez todo o mundo, para todos vocês, lembra dos pecados de vocês? Lembra? Foi esses pecados aí que Jesus levou naquela cruz. Quer saber por que é que Jesus estava no Getsemane? Pai, eu sei que tudo lhe é possível. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus orou 3 vezes. Ele estava inquieto, ele estava angustiado a ponto dele dizer, a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou angustiado. A Bíblia vai dizer que ele começa a suar sangue, transpirar sangue. Ele estava muito angustiado, porque ele era 100% Deus e também ele era 100% homem. Ele sentia também tudo aquilo que a gente sente, e ele começa a dizer, Pai, afasta de mim.
3 vezes ele orou, mas Deus não deu resposta a ele. Deus estava calado para ele. Por que será que Deus se calou? Por quê? Porque o nosso pecado estava imputado nele, creditado na conta dele. E a Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida que não possa salvar, e o seu ouvido não está doente ou agravado que não possa ouvir o nosso clamor, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Como Jesus tinha levado todo o pecado da humanidade, Deus se cala para ele. Oh, glória! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Lembra, querido, que Jesus está na cruz e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É porque, querido, o meu pecado e o seu pecado estava no corpo dele. Ele tomou para si, imputado foi em Cristo Jesus o nosso pecado. E Deus abandona Jesus na cruz. Eu disse a vocês que seria a exposição da palavra de Deus. Nós estamos com a campanha meia-noite, campanha de oração. E Deus tem ministrado em mim a palavra que será ministrada aqui nessas lives. Hoje não tem nada de coronavírus, chega! Hoje é a exposição da palavra justificação. A justificação do homem, como é que acontece? Primeiro, Jesus morre, leva o pecado da humanidade. Entendeu aí, queridos? Deus seja louvado. A justificação do homem, ela acontece pela fé. É pela fé que nós somos justificados. Jesus levou todo o pecado, o meu pecado, o seu pecado. Jesus levou. Ele não levou em conta as nossas ofensas. Mostrou seu amor para conosco, sendo nós pecadores. Deus é lindo. A misericórdia de Deus a gente não pode calcular. A misericórdia do Senhor a gente não pode fazer menção dela, porque quando nós falhamos achamos que Deus ele irá nos punir naquele momento, mas o Senhor ele mostra que ele é um Deus de oportunidade e nos dá uma nova oportunidade. A misericórdia dele é grande. A misericórdia do Senhor ela é muito grande. Primeiro, Jesus morre na cruz, leva o pecado da humanidade. E agora todos aqueles que crê, é pela fé que você será justificado. Todo aquele que crê não perecerá, mas terá vida eterna. É apenas aquele que crê. Mas que fé é essa? É uma fé salvífica. Não é essa fé que muitos dizem: eu tenho Deus no meu coração, mas não se dobra para obedecer a sua palavra, para obedecer os seus mandamentos, para obedecer as suas vontades. Não é essa fé que salva, mas é a fé que tem obras. A evidência, eu não sou salvo pelas obras, mas a evidência que eu tenho fé são as minhas obras. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, eu te mostrarei a minha fé. Glória a Deus. Jesus morreu, levou o pecado da humanidade. O pecado foi imputado nele. Agora todo aquele que crê na morte, crê no sacrifício, crê no nome de Jesus e aceitá-lo como o único suficiente Salvador,
esses serão justificados pela fé. Se aqueles que abandonarem a vida de pecado que vivia e realmente servir a Deus de fato, e deixar mentira, deixar prostituição, deixar o adultério, deixar o engano, deixar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, esses serão justificados. Mas espera aí, Jesus levou o pecado sobre a humanidade, sobre ele, o pecado da humanidade sobre ele. Mas eu ainda continuo sendo pecador. Mas tem momentos que eu escorrego, caio. Isso não quer dizer que você perdeu a salvação. Mas como eu sou justo? Eu caí, me reergui novamente. O Senhor me restaurou. Como é que eu sou justo? Não. Queridos, humanamente falando, ninguém é justo. Ninguém é justo. Olha o que diz no livro de Gálatas, capítulo 3, no verso 10. Pois todos quantos quiserem ser justificados pela lei, estão embaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as palavras que estão escritas no livro da lei para cumpri-la. Ei, se você tentar ser justificado em obedecer toda a palavra de Deus, você é maldito. Sabe por que você é maldito? Está escrito: maldito todo aquele que não obedecer toda a palavra de Deus. Se você obedece a alguns e desliza em outro, você é maldito, você é condenado, porque você não pode ser justificado, porque você obedece toda a lei, porque ninguém tem méritos para isso. Eu não tenho mérito para ser salvo. Você não tem méritos para ser salvo. É a graça de Deus. É a graça de Cristo na cruz que nos salvou. É a graça dele que vai nos salvar. Pela fé. Como que acontece isso? A justificação do homem. Eu falei de imputação, né? Vou falar agora de dupla imputação. É aí que acontece a justificação. Jesus Cristo morre, leva os nossos pecados. Agora você creu, você aceitou Jesus, largou o pecado. Agora você vive para Ele. Sabe o que acontece quando você faz isso? O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer no verso 11 de Gálatas 3. É evidente que pela lei, por obedecer à lei, a palavra de Deus, ninguém será justificado diante de Deus. Porque não há quem possa cumprir toda a lei. Mas isso quer dizer que, então, já que eu não vou ser justificado por obedecer à palavra, então é pela fé, então eu vou vir de qualquer jeito? Não. A fé sem obra é morta. Como eu disse nesse instante, a fé sem obra é morta. Se você diz que tem fé e não tem obra, essa fé é morta. Para que a sua fé seja salvífica, ela tem que vir junta com obras. A evidência que você tem fé são as suas obras. Se você diz: eu creio em Jesus, eu creio em Deus, então qual serão as suas obras? Se você crê em Deus, você vai obedecer os mandamentos dele. Você vai obedecer ao mandamento daquele que você está crendo. É aí que você é justificado. Como acontece isso? 2 Coríntios. Dupla imputação. Preste atenção. 2 Coríntios. Capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí eu volto lá para o texto ao qual nós lemos. O texto que está em Romanos capítulo 5, no verso 18. Vai dizer:
Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, aí vem aqui o melhor. Assim também, por um só ato de justiça, veio o quê? Veio a graça sobre todos os homens. Para quê? Para a justificação e vida. Aleluia. Dupla imputação. A primeira imputação, Jesus pega o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade, lança sobre ele naquela cruz e morre por você. Agora Jesus pega a sua ficha de limpo, de justo. Agora Jesus pega a sua fama de justo, imputa em você. Mesmo você não sendo justo, Jesus imputou a ficha dele de limpo, de justo em você. Mesmo sendo pecador, mesmo muitas das vezes falhando, escorregando, caindo, levantando, você é considerado justo diante de Deus. Dupla imputação. Pegou a minha dívida, a sua dívida, levou sobre ele, e o crédito dele colocou em você. E você agora é considerado justo. O homem natural, ele nunca vai entender isso. O homem que não é espiritual, ele nunca vai entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. O justo viverá, quando fala assim, o justo viverá pela fé, não é pela questão de viver pela fé, de Deus abençoar, não é nada disso. O justo viverá pela fé, em crer na salvação, e em crer no plano de Deus para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todos aqueles que nele crê, para que todos aqueles que nele tenham fé, para que todos aqueles que nele crê abandone o pecado, abandone aquilo que te corrompe, esses serão salvos. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Essa palavra é uma palavra que nos traz esperança, que nos traz um consolo, que faz a gente chorar. Se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, você chora com a palavra dessa. Porque você observa e vê, não porque eu estou pregando, mas porque você faz menção do amor de Deus que tem por você. E nós ficamos regozijados nesse amor. Nós não merecemos. Oh, meu Deus. Nós não merecemos. Mas o amor dele é muito grande. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos adorar?